Que Deus possa nos abençoar nessa aula, ainda melhor que o Éden. Nós estamos estudando esse tema na ID Online e hoje nós vamos falar do novo descanso. E para nós lembrarmos que a ideia aqui do livro é falar do novo descanso, nós precisamos então começar a falar sobre a história do Sabá, né? O descanso, né, de Deus, o dia do descanso, o dia que Deus nos concedeu como presente. Então, nós precisamos lembrar na caminhada, na vida, no dia a dia, que Deus nos deu um dia como presente. O objetivo era para que nós pudéssemos nos afastarmos da mesa deste mundo, que nos farta com seus entretenimentos e tecnologias e nos sobrecarrega com suas expectativas e compromissos. Então, quando nós lembramos da história do Sabá, nós precisamos lembrar que foi um dia que Deus nos presenteou, ou seja, o dia do descanso é um presente de Deus para as nossas vidas. E nós precisamos voltar lá para o início, né, da criação e lembrar então da promessa do descanso no Éden. E é bem interessante, queridos, que lá em Gênesis capítulo 1, nós podemos perceber um padrão que se desenvolve. Porque 6 vezes nós lemos a expressão houve tarde e manhã e o primeiro dia. Houve tarde e manhã o segundo dia. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Houve tarde e manhã o quarto dia. Houve tarde e manhã o quinto dia. Houve tarde e manhã o sexto dia. Então, esse padrão, né, vai se repetindo no livro de Gênesis, no capítulo 1, mostrando a criação, que Deus foi criando todas as coisas e sempre após Deus criar todas as coisas, aparece a expressão houve tarde e manhã e um outro dia. Então, nós percebemos que aparece 6 vezes essa expressão. Mas quando chegamos ao 7º dia, parece que algo está faltando. Porque aí nós lemos, e havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Então, os 6 primeiros dias da criação, aparece então a expressão houve tarde e manhã, o primeiro dia, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto dia. Mas quando chega ao 7º dia, essa expressão é ocultada. Ela não é revelada na história da criação. E a Bíblia diz que Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Então, é registrado nas Escrituras Sagradas apenas que Deus abençoou o 7º dia e o santificou. Não há tarde e manhã no 7º dia. Não aparece essa expressão ao 7º dia. Richard Beard escreve que é como que esse dia nunca terminasse, como se esperasse que algo ou alguém viesse encerrá-lo. Ou seja, ele deixa em aberto o seu entendimento de que parece que esse dia não terminou. Esse dia continua, porque precisava de um trabalho ser concretizado, não por Deus, porque Deus havia terminado a sua obra, mas agora pela criatura, pelo próprio ser criado por Deus.
Deus terminou a sua obra de criação e então descansou. O Pai havia concluído a sua obra, mas Adão não. Então, o livro trabalha essa perspectiva de que o Deus Criador, ele criou todas as coisas, ele terminou a obra de sua criação, ele então descansou. E ele então abençoou o sétimo dia e o santificou. O Pai havia concluído a sua obra, mas Adão não. Adão tinha que realizar uma obra. Existia um trabalho a ser feito por Adão. Adão recebeu um trabalho para realizar no Éden. Então, essa perspectiva que é trabalhada aqui nesse capítulo que fala sobre o descanso, né? O novo descanso. E esse trabalho que Adão precisava realizar, ele aparece aqui de 3 maneiras na palavra do Senhor. Primeiro, o trabalho de Adão era encher a terra com uma descendência à imagem de Deus. Deus deu uma ordem, um mandamento, um trabalho a ser realizado por Adão, que era encher a terra com uma descendência à imagem de Deus. Segundo, ia sujeitar a terra, estendendo o jardim e cultivando para além dos limites do Éden. Então, encher a terra, sujeitar a terra e cultivar a terra. E em terceiro, exercer domínio sobre a criação. Então, nós podemos perceber isso no livro de Gênesis. Deus, ele cria todas as coisas, ele cria Adão, e ele então dá uma missão, um trabalho, uma obra a ser feita por Adão, que era encher a terra, sujeitar a terra, cultivar a terra e exercer domínio sobre a criação. E é tão interessante que nós vamos ver que essa expressão ela ainda continua mesmo após o contexto ali da queda. Porque nós vamos perceber na história aqui que Adão ele recebeu essa obra para ser feita e a promessa de Deus, que Deus tinha para Adão, é: trabalhe e você descansará comigo. E esse descanso envolve um descanso eterno e satisfatório na presença de Deus. Então, Adão tinha que cumprir esse trabalho, essa obra, para que ele pudesse receber, então, essa promessa de descanso. Um descanso eterno e satisfatório na presença de Deus. E o caminho para que esse trabalho fosse feito, essa obra fosse terminada, era a obediência. Adão precisava obedecer a Deus, cumprindo a sua tarefa, sendo obediente à vontade de Deus. É o que nós chamamos na teologia de pacto das obras. Deus fez um pacto das obras com Adão. E esse pacto envolvia obediência. Obediência à vontade de Deus, obediência à palavra de Deus, obediência em Adão cumprir tudo aquilo que Deus havia lhe ordenado. E aí tem uma questão interessante, é que Adão falhou. Adão não cumpriu essa obra, esse trabalho.
Adão não foi, de fato, obediente à vontade de Deus. E aí nós percebemos, nós conhecemos a história. Adão e Eva pecaram contra o Senhor, desobedeceram ao Senhor, e eles foram expulsos do jardim, começaram a viver uma vida fora do jardim, fora da comunhão plena e perfeita com Deus. E ali nós percebemos agora que o ser humano não tinha mais a capacidade de obedecer e de cumprir a obra que Deus lhe tinha confiado. E por isso que a gente consegue enxergar isso no livro de Gênesis. Porque logo já no capítulo 4, quando surge ali a primeira família ali, o primeiro filho de Adão e Eva, a gente percebe que a expectativa de Eva estava de que esse filho pudesse, então, cumprir e fazer aquilo que eles não fizeram. E aí a gente vê totalmente o contrário. A gente vê ali o conflito de Caim com Abel, e Caim motivado agora pelo pecado, pela maldade, pelo seu coração endurecido, pela inveja, pelo ciúme, ele é capaz de matar o seu irmão. E agora o ser humano vivendo agora fora do Éden, ele vive agora essa marca do pecado, essa corrupção do pecado. E por isso que quando chega lá no capítulo 6 de Gênesis, nós vamos ver que a corrupção humana havia aumentado, havia se multiplicado, ao ponto de Deus dizer que teria se arrependido de ter criado o homem. E diante desse contexto era preciso de um outro Adão, de alguém que pudesse dar sequência nesse trabalho, cumprir essa obra e ser obediente. E aí até nós podemos perceber que o livro de Gênesis faz questão de enfatizar a vida de Noé, a história de Noé. E após todo o processo ali do dilúvio, Deus voltou a dar a mesma ordem para Noé. Se multiplicar, encher a terra, espalhar, ter domínio sobre a criação. Mas Noé também falhou. Noé também falhou. Mas um exemplo muito clássico para nós, de que o ser humano passou a ter dificuldade em obedecer e em cumprir as ordens de Deus, é Gênesis capítulo de número 11. Porque em Gênesis capítulo de número 11, a Bíblia diz que o ser humano ali, o homem teve o desejo no seu coração de fazer um projeto, de construir uma cidade com uma torre que chegasse até os céus, com o objetivo de ser reconhecido, de ser famoso e também para que eles não fossem espalhados, não se multiplicassem sobre a terra. Um exemplo central da incapacidade
do ser humano em obedecer e cumprir as ordens e o trabalho de Deus. E aí por isso chega Gênesis capítulo 12, aonde agora o próprio Deus, ele assume de novo o controle, ele chama agora Abrão, promete fazer de Abrão alguém abençoado, promete engrandecer o nome de Abrão e fazer dele uma bênção para as nações. O projeto agora é Deus tomando a frente. Porque Deus percebeu a incapacidade, a dificuldade, a dureza do coração do homem em cumprir o trabalho de Deus. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará, fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Êxodo capítulo 20, do versículo 8 ao versículo de número 11. E esse texto tem a finalidade, queridos, em nos lembrar do descanso no deserto. Ele é um lembrete do descanso no deserto. E é tão interessante que nós precisamos lembrar que a história, principalmente o contexto ali, aonde Moisés recebe de Deus ali os mandamentos, que nós conhecemos ali como os 10 mandamentos, um deles era o mandamento de guardar o sábado. E nós lembramos na história que os 10 mandamentos, a lei do Senhor, era o meio pelo qual Deus estava preparando o povo para entrar na terra de Canaã. Então, tudo aquilo que eles receberam de Deus, os mandamentos, a lei, tinha como propósito moldar, estruturar, capacitar e conduzir o povo a uma vida que agradasse de fato o coração de Deus, quando eles entrassem na terra de Canaã. Eles receberam o mandamento de guardar o sábado. E esse mandamento de guardar o sábado tinha 2 finalidades importantes. Primeiro, era lembrar o povo a provisão de Deus no passado. Então, guardar o sábado era lembrar da provisão de Deus. Era lembrar de que Deus, na história, ele cumpriu o seu trabalho, ele concluiu a sua obra, criando todas as coisas de maneira boa e perfeita. E Deus, então, santificou o 7º dia, o abençoou e deu essa ordem, esse mandamento de guardar o sábado nessa perspectiva de que todas as vezes que eles guardassem o sábado, eles pudessem lembrar de Deus, o Deus da provisão, o Deus que conduziu toda a história do seu povo no passado e continuaria também cuidando e providenciando também no presente e no futuro.
O mandamento de guardar o sábado tinha também a finalidade: lembrar o povo a promessa de Deus no futuro. A promessa de que haveria de fato um dia, um momento, que todos iriam provar de um descanso que Deus deu oportunidade lá no Éden para Adão, mas que no futuro será concluído, finalizado na pessoa de Jesus, na obra de Jesus, no trabalho de Jesus. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, pelos quais viverá aquele que os cumprir. E profanaram grandemente os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto, para os consumir. Ezequiel, capítulo 20, versículo 12 e 13. E a ideia aqui é nós vermos a ruína do descanso em Canaã. Então Deus deu mandamento ao povo lá no deserto, para que eles pudessem guardar o sábado, porque foi um dia abençoado e santificado, para que o povo pudesse lembrar da provisão de Deus no passado e a promessa de descanso no futuro. Mas o povo, quando entrou na terra de Canaã, o povo não obedeceu ao Senhor. O povo não cumpriu o mandamento do Senhor. E a ruína do descanso em Canaã se deu por algumas questões. Primeiro, tornaram o sábado em um dia comum. E nós vemos que na palavra do Senhor, nós vemos que nas escrituras sagradas, o sábado aqui ele aparece como um dia que Deus abençoou e Deus santificou. Era um dia diferente, era um dia especial, era um dia que era um presente para a vida do povo. Mas o povo fez com que o sábado se tornasse um dia comum, um dia como qualquer outro. E para piorar a situação, o povo fez com que o dia de sábado se tornasse imundo devido às suas posturas, devido à sua adoração, muitas vezes misturada com o paganismo, quando o povo se voltava para outros deuses. E também o dia de descanso em Canaã se tornou um momento de muita hipocrisia, porque as pessoas ali, o povo, até alguns, no sábado, seguiam e obedeciam alguma coisa, mas viveram uma vida de hipocrisia.
no dia a dia, nas suas ações, nas suas palavras. Então o povo vivia com o coração dividido. Adoravam a Deus, serviam a Deus, mas adoravam a si mesmos, serviam a si mesmos. Tinha suas obras e as suas ações no sábado, mas nos demais dias vivia como se não fosse o povo de Deus. Se tornou também legalista. Aqueles que conseguiam e achavam que pela sua própria força e capacidade guardavam o sábado, começaram a fazer isso de maneira legalista, porque se achavam melhor. E aí nós percebemos que o povo ali em Canaã, quando entrou na terra da promessa, o que é guardar o mandamento de guardar o sábado, de ter o dia de descanso. Eles perderam o rumo, perderam a noção e fizeram do sábado, fizeram daquele dia que Deus deu como presente, aquele dia que Deus abençoou e santificou, fizeram de um dia totalmente sem sentido e sem significado. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28. Antes da gente dar sequência, eu queria ver se o pastor Rômulo quer compartilhar alguma coisa com a gente. Ô, pastor, muito bom. O que veio, assim, no meu coração, na minha mente, a respeito desse tema, tem a ver com que os mandamentos do Senhor, eles não são penosos. Deixa eu arrumar aqui. Os mandamentos do Senhor não são penosos. Ou seja, os mandamentos do Senhor, eles vêm do Senhor, que é amoroso. O nosso Deus é um Deus de amor. E o que ele compartilha conosco, as suas verdades, seus princípios, seus mandamentos, é para o nosso bem, é porque ele nos ama. Então, assim, um princípio a respeito do descanso que eu creio muito e a palavra de Deus nos fortalece nessa direção, é que assim como a preguiça é pecado, é uma vida onde a gente desonra o Senhor, uma vida que não alegra o Senhor, você não viver o descanso, não entender, não celebrar, a palavra eu creio que é bem essa, celebrar o dia do Senhor é pecado. Tem a ver com a nossa vaidade, com a nossa arrogância, com esse desejo de a gente ter controle sobre tudo e todos. E aprender com o Deus que tem controle sobre tudo e todos, ele que tem o poder sobre tudo e todos, ele descansou. Ele aprendeu, ele nos ensinou, né, a nos aquietar. Então, o dia de descanso é um dia de quietude, é um dia de adoração. Todo dia mas é um dia onde a gente fala, é o Senhor. Se o Senhor não for, eu não vou. Se o Senhor não fizer, não tem jeito. O que o Cristo nos ensinou, sem mim, nada podeis fazer. Então, pastor, que palavra graciosa e que nos leve, nos conduza a um quebrantamento e que a gente aprenda a celebrar
o dia do Senhor, o dia de descanso. Valeu. Amém. E é tão interessante que Deus concedeu os mandamentos, mas os mandamentos tinham um propósito, que era preservar a vida do povo quando eles entrassem em Canaã. Até porque o povo teria contato com outros povos, com os cananeus, e seria interessante eles terem um norte, uma direção, e principalmente um fundamento para seguir. Então, por isso que é interessante a gente lembrar que os mandamentos, a lei do Senhor, ela não são fardos, na verdade, são bênçãos, né? Presente de Deus. Eu acho que o livro deixa bem claro isso para nós. Ele já começa dizendo que Deus nos deu um dia como presente. Presente mesmo, dádiva do Senhor, bênção do Senhor para nós, que é o dia do descanso, é o dia do Senhor. E aqui nós vamos agora ver a revelação do descanso em Jesus. E é tão interessante que Mateus capítulo 11, versículo 28, fala que Deus faz um convite por meio de Jesus. E Jesus fala assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E a perspectiva e a ideia é mostrar que o descanso de Deus não é alcançado pelo nosso trabalho, mas pelo trabalho de Jesus. Se tinha alguém que poderia ter alcançado de fato descanso pelo seu trabalho, pela sua obediência, era Adão. Lá no início da criação, lá no Éden. Mas Adão falhou. E a partir da falha de Adão, todo ser humano, todos nós, somos incapazes de alcançar o descanso de Deus por meio do nosso trabalho. E por isso que nós precisamos agora atentar para esse novo descanso que nós encontramos somente em Jesus. E na cruz, Jesus terminou o seu trabalho. Não sei se você já tinha tentado para isso, mas o livro faz questão de mostrar para nós uma conexão lá de Gênesis com o momento final do sacrifício de Jesus na cruz. Porque nós vimos lá no início que Gênesis capítulo 1 traz a expressão: houve tarde e manhã, o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia e o sexto dia. E não tem essa referência ao sétimo dia. E quando nós olhamos para o momento final do sacrifício de Jesus, aonde Jesus está pronto a cumprir a sua missão, a sua obra,
o seu trabalho, a Bíblia faz questão de mostrar para nós que era o sexto dia. Era uma sexta-feira, o sexto dia da criação. E lá na cruz, lá no Calvário, no sexto dia, Jesus, como agora o segundo Adão, assim como Paulo define, Jesus então cumpre o trabalho que Adão deveria ter cumprido lá no Éden. A obediência que Adão precisava ter lá no Éden é revelada em Jesus, lá na crucificação. Quando Jesus disse: está consumado, está concluído, terminado. Eu concluí a obra, eu terminei a obra. Adão falhou, mas eu fui até o fim. E eu concluí essa obra. E isso é interessante, queridos, porque a gente percebe que a história mostra para nós que na mente de Deus, nos planos de Deus, Deus já sabia que o homem, que Adão, iria falhar. Mas que no plano eterno seu filho cumpriria de maneira perfeita e plena esse trabalho. E por isso agora nós podemos provar, experimentar, se deleitar nessa nova perspectiva, nessa promessa de um descanso que nós encontramos em Jesus. Porque Jesus lá na cruz, ele terminou o seu trabalho, terminou a obra. Jesus foi obediente, assim como Paulo fala em Filipenses, obediente até a morte e morte de cruz. E o sábado mostra que foi o momento que Jesus descansou. E aí, no domingo, Jesus então ressuscitou, trazendo agora para nós essa nova realidade do descanso que foi conquistado, não por Adão, não pelas nossas vidas, pela nossa força e capacidade, pela nossa obediência, mas pela obediência de Jesus em cumprir a sua missão de salvar o pecador. O descanso remanescente. A ideia aqui é nós percebermos: é necessário guardar o sábado? Existem tantas ideias que até se a gente pensando na igreja adventista, eles continuam guardando o sábado. Para eles, o sábado, de fato, é a referência do descanso. Mas a igreja no primeiro século
começou a guardar o domingo, definindo-o como dia do Senhor. Devido a Jesus ter ressuscitado o primeiro dia da semana, no domingo, então a igreja, os cristãos do primeiro século, começaram a guardar o domingo, fazendo do domingo o dia do Senhor. Mas o mais importante, queridos, hoje, para a nossa vida, para a nossa caminhada, não é a perspectiva de que nós temos que guardar em si o sábado ou o domingo. Até porque nós vivemos numa sociedade, num mundo imediatista, de consumo, um mundo materialista, aonde nós podemos colocar um fardo na vida das pessoas. Porque tem muitas pessoas que trabalham no sábado, o sábado todo. Tem pessoas que trabalham o domingo todo. Domingo é dia de serviço, dia de trabalho na sua empresa. Mas o que nós temos que trazer à nossa mente, que é importante, nós termos um dia para guardar, para descansar e para celebrar, como o pastor Rômulo falou, celebrar o dia do Senhor. Precisamos reconhecer que o dia do Senhor não é o nosso dia, mas o dia de Deus. Eu achei interessante porque no livro traz essa ideia para nós, para nossa reflexão, de que o dia do Senhor não é nosso, mas o dia dele é de Deus. Porque nós podemos perceber que às vezes nós achamos que estamos guardando o dia do Senhor e às vezes nós estamos fazendo o dia do Senhor apenas um dia de lazer, um dia de passear, um dia apenas da família, um dia o dia todo. Não é isso que é guardar o dia de sábado, segundo a palavra de Deus. Guardar o dia do Senhor é celebrar o dia do Senhor. É estar conectado com o Senhor. É desfrutar da comunhão com o Senhor. É ter na mente um coração disposto a servir ao Senhor. Por isso que Jesus combateu o legalismo dos fariseus. Porque eles guardavam o sábado sem entender o real sentido do dia do Senhor, de guardar o sábado. E por isso, quando Jesus curava alguém no sábado, eles ficavam furiosos. Porque para eles, no sábado não era dia de curar ninguém. E Jesus está mostrando para eles, mostrando para nós, que o dia do Senhor é um dia de fazer o bem. É um dia de ter atos e ações de misericórdia, de graça, de amor, de bondade. O dia do Senhor é um dia que nós refletimos a presença de Deus e vivemos para a glória de Deus. E isso tem que trazer uma reflexão para nós. Porque muitos de nós, queridos,
Podemos até falar assim, eu tenho um dia que é o dia do descanso, mas apenas do descanso, ou apenas do lazer, da família. Mas aonde fica o Senhor? Às vezes nós falamos que guardamos o dia do Senhor, que o domingo é o dia do Senhor, e até para ir na igreja, ou ter um tempo de adoração na igreja, nós ficamos ansiosos, queremos ir embora rápido, porque nós não entendemos ainda no nosso coração, na nossa mente, que o dia do Senhor não é o nosso dia. Reconhecer que o dia do Senhor é um presente e não um fardo. Não é um fardo, queridos. Então o dia do Senhor é um dia que eu tenho que estar conectado com o Senhor, eu tenho que estar disposto a servir o Senhor, fazer o bem ao próximo, fazer o bem às pessoas, adorar o Senhor. Sim, mas isso não é um fardo, isso é um presente, isso é uma dádiva, isso é uma bênção do Senhor. Nós temos a oportunidade de termos um dia para a gente se conectar constantemente com Deus, estar em sintonia com seu coração e poder ouvir a sua voz e poder nos alimentar da sua presença e provar do descanso que nós encontramos somente na presença dele e sermos um instrumento de graça para as pessoas. Isso não é um fardo. Se você acha que guardar um dia, descansar um dia, estar em sintonia com Deus em um dia, se você acha que isso é um fardo, você precisa se alimentar novamente da palavra e reconhecer que coisa boa, que coisa preciosa nós podermos termos esse dia para adorar a Deus, para servir a Deus, para revelar Deus através da nossa vida. Reconhecer que o verdadeiro descanso é encontrado em Jesus. Em Jesus. É a gente descansar em Jesus. Ele concluiu a obra. Ele terminou o trabalho. E agora nele nós podemos descansar. Nele nós provaremos e experimentaremos o descanso eterno, o descanso satisfatório na presença e plena do nosso Deus. E por isso nós podemos descansar hoje, guardando o dia do Senhor, mas entendendo que o descanso que nós encontramos é somente em Jesus. Já viu aquela ideia? Eu preciso descansar porque eu estou andando cansado. E às vezes você pode descansar e dormir o dia todo. E ainda assim se sentir cansado. Porque o verdadeiro descanso nós encontramos na presença, na pessoa de Jesus. Novo descanso, queridos. A promessa de Deus foi cumprida em Jesus. E por isso nós podemos ter a certeza de que nós podemos experimentar hoje esse descanso, de descansar a nossa vida em Jesus. Descansar a nossa mente em Jesus. Mas na perspectiva de que, quando Jesus voltar para nos buscar, nós entraremos nesse descanso eterno e satisfatório na presença de Jesus. Vamos orar? Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor.
e agradecer, porque Jesus terminou essa obra e agora nós podemos descansar nele. Senhor, nós queremos te louvar, nós queremos bendizer o teu nome, nós queremos te agradecer, ó Deus, por essa manhã, por essa aula, por esse tempo, Deus, precioso que o Senhor preparou para nós, para estudar, meditar, refletir na tua palavra, Senhor. Obrigado porque em Jesus, no teu Filho Jesus, é que converge todas as coisas. Porque Jesus, ele cumpriu o trabalho, a missão, a obra. E por meio de Jesus nós podemos provar e experimentar desse novo descanso, desfrutar da tua presença, desfrutar da comunhão com o Senhor, do relacionamento íntimo e profundo com o Senhor, e termos a oportunidade, o privilégio de poder servir o Senhor. Continua abençoando, renovando, fortalecendo o nosso coração como igreja, como povo de Deus, para que nós possamos olhar para o dia do Senhor, para o sábado do Senhor, para o domingo do Senhor, qualquer outro dia, que seja o dia que nós separamos para o Senhor, que seja um dia de adoração, de conexão, de oração, de serviço, e principalmente um dia que nós possamos fazer o bem para as pessoas à nossa volta. Usa as nossas vidas, nos capacita, nos quebranta e nos conduz, Deus, a fazer a tua vontade sempre, para a glória do teu nome e para a edificação das nossas vidas. E é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém e amém.